Senhor querido e amado, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós entramos mais uma vez diante da Tua presença, Pai, para aclamar a Tua graça, a Tua direção e o Teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Nós já cantamos, ofertamos ao Senhor, e agora, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos que o Senhor fale com os nossos corações, Senhor. E eu reconheço diante do Senhor nesta manhã, Pai, que eu não tenho capacidade de fazê-lo. Eu não tenho condições de fazer, Senhor, qualquer coisa se o Senhor não fizer através da minha vida. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, eu te convido nesta manhã a ministrar esta palavra ao meu coração, ao coração de cada pessoa que aqui está presente nesta manhã, Senhor. Ó Deus, há pessoas aqui, Pai, que precisam compreender a Tua verdade. Há pessoas que entraram sedentas, há outras, ó Deus, que entraram atribuladas, passando por lutas, por dificuldades, e eu não sei, Senhor, o que ministrar ao coração delas, mas, ó Espírito Santo, Tu sabes, Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes, ó Deus, aquilo que esta pessoa tem precisado nestes dias. O Senhor conhece a situação do homem, da mulher, da esposa, do esposo. O Senhor sabe como é difícil muitas vezes os relacionamentos, as dificuldades que se levantam na família. Meu Deus, o Senhor conhece tudo, Pai, e eu peço agora em nome de Jesus a Tua direção, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, para que seja o falar do Senhor e não o meu falar, o meu coração falando, mas o coração do Senhor falando através da minha boca, através da Tua palavra, Pai, para que a palavra seja bálsamo de cura, de restauração, para mover a Tua mão, Senhor, poderosa sobre a vida desta igreja, para que o Teu povo seja engrandecido através do Seu nome, Senhor, e este povo experimente o melhor do Senhor, Pai. Ó Deus, nesta hora, Pai, abrimos a Tua palavra e nós clamamos, ó Santo Espírito, fala conosco nesta manhã, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz. Aleluias. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 a 58. João 6, 52 a 58. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer, literalmente mastigar a minha carne, e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Quem comer este pão, viverá eternamente. Pode assentar, queridos. Amadas irmãs e irmãos em Cristo, nesta manhã de domingo, nós temos algo muito importante a celebrar. Celebramos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor lembra de algo mais importante ainda, que é a presença do Senhor na ceia. Neste momento nós temos a oportunidade de relembrar com júbilo, com alegria, aquilo que Jesus fez de sacrifício por mim e por você. Mas nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, há um problema. Os judeus estavam disputando, estavam contendendo, estavam não entendendo e estavam brigando por algo que Jesus estava falando.
Se nós voltarmos na leitura, o contexto deste capítulo 6, nós vamos ver que este capítulo 6 começa com o povo buscando algo para saciar a sua fome. Irmãos, o ser humano tem uma fome muito grande por algo que ele ainda não conhece. O ser humano tem uma sede por algo que ele não conhece. O ser humano tem a necessidade de buscar algo. E quando Jesus estava caminhando naqueles lugares pela Galileia, Jesus ele é confrontado pelas pessoas porque elas estão buscando algo dele. E no capítulo 6 aqui, irmãos, nós vemos que Jesus, ele quando vai se encontrar com as pessoas, num primeiro momento ele faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e sacia ali 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, em torno de 12.000 pessoas. E as pessoas ficaram maravilhadas, porque em Jesus havia suprimento das suas necessidades básicas. E a Bíblia diz no capítulo 6, que no dia seguinte as pessoas foram novamente até Jesus, mas quando chegaram lá não encontraram Jesus. E alguém ficou sabendo que Jesus tinha pego o barco com seus discípulos e tinha ido para o outro lado, para outra margem do rio, ou do lago. E aquelas pessoas então fizeram o mesmo esforço, sacrifício, para também irem atrás de Jesus. Meus irmãos, o ser humano tem uma sede, tem uma fome muito grande por coisas que ele precisa. Esta multidão que estava procurando Jesus, ela foi capaz de atravessar um grande lago em pequenos barcos, para ter a sua fome saciada. Nós precisamos, irmãos, mostrar a este mundo que Jesus ainda é a solução para saciar a fome do ser humano. Porque as pessoas estão com fome e as pessoas estão fazendo muitos sacrifícios para saciar esta fome. Existem pessoas que acham difícil vir numa oração 6 horas da manhã. Mas quando nós não servíamos ao Senhor e nós servíamos ao inimigo, nós fazíamos coisas muito mais aprimoradas às 6 horas da manhã. Quando nossa vida não era buscar ao Senhor, nós buscávamos em outras coisas durante a madrugada. Quando nós fazemos uma vigília, muita gente fica cansada, mas quando ia no bailão, passava a madrugada. Quando a gente servia a outras coisas, nós fazíamos muito mais e nos empenhávamos naquilo, não faltávamos, não deixávamos que as coisas ficassem, tudo tinha que ser certinho. E às vezes com Deus a gente leva a coisa meio na graça, porque tudo é pela graça, e nós achamos que é mais ou menos assim. E é por essa razão, irmãos, que o nosso testemunho cristão tem diminuído bastante, e por essa razão a igreja evangélica acaba não sendo um referencial para essas pessoas que estão famintas e sedentas. Não é por acaso as pessoas se convertendo a religiões que até então nós julgávamos que era impossível um brasileiro, ou um americano, ou um europeu servir a essas religiões. Puxa vida, se servir a Cristo é difícil, essas outras religiões é muito mais difícil, mas as pessoas estão servindo porque há uma fome, há uma sede nos seus corações e elas estão em busca disso. Quando o ser humano tem fome, irmãos, o ser humano é capaz de fazer muitas coisas, inclusive muitos sacrifícios, para ter esta fome sendo saciada. Mas Jesus não está apenas preocupado em saciar a fome física do ser humano. Jesus não está apenas preocupado em te dar a você as condições de vida para que a sua vida seja uma vida relativamente boa. Jesus não está apenas preocupado em fazer com que você experimente um mover de Deus ou um milagre de Deus na sua vida. Jesus quer muito mais do que isso. E quando aquela multidão encontra Jesus, logo de cara Jesus diz: eu sei o que vocês estão buscando. Eu sei exatamente por que é que vocês fizeram esse sacrifício de vir até mim. Porque vocês estão buscando aquilo que satisfaz a vossa alma. Lá no capítulo 6, no versículo 26, nós vamos ver ali, no versículo 26, Jesus respondeu e disse à multidão: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ou seja, aquelas pessoas tiveram a sua necessidade suprida, e elas queriam mais, e por isso eram capazes de fazer sacrifício.
Mas o tempo todo Jesus está trabalhando em nossa vida para nos orientar e nos colocar no rumo certo, para que a nossa vida não seja pautada, não seja orientada pelas coisas que o nosso ego, pelas coisas que satisfazem a nossa alma, mas sim por coisas que realmente satisfazem o nosso espírito. Jesus diz lá no versículo 27, então, qual é a motivação correta que precisava estar no coração daquelas pessoas e que precisa estar no meu e no seu coração nesses dias. Ele diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Meus amados irmãos, Jesus está direcionando a mente daquelas pessoas para que elas realmente se importem com aquilo que é importante. Assim como é importante nós nos alimentarmos fisicamente, assim como é importante nós termos o que vestir, assim como é importante nós termos os meios de subsistência na nossa vida, muito mais importante é estarmos em comunhão com o Senhor e comermos da mesa do Senhor. Se a nossa vida, irmãos, focar apenas nos problemas do presente, se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Muita gente tem vindo à casa do Senhor, não nessa casa, mas neste mundo que nós estamos vivendo. Muita gente tem buscado ao Senhor não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. E quando Deus dá, a pessoa está contente. Quando não dá, a pessoa não volta, porque ela está focando desejos, focando necessidades de suprimento errado na sua vida. Jesus começa então a dizer aos seus discípulos e aos seus ouvintes que naquilo que as pessoas procuravam, eles tinham encontrado. Porque às vezes nós procuramos e não achamos, mas Jesus diz assim: vocês estão procurando e vocês acharam. A motivação de vocês está errada, mas vocês acharam a coisa certa, porque vocês vieram buscar o pão que sacia a vossa alma, vocês vieram buscar o pão que sacia o seu físico, mas aqui está o pão que, além de saciar o físico, é capaz de saciar a sua eternidade, a sua alma, o seu espírito. Jesus então começa a ministrar a eles, e ele diz lá em João 6,37, eu sou o pão que desceu do céu. E quando Jesus diz aos seus discípulos que estavam com ele, e aquela multidão de pessoas que ouviam, que ele era o pão do céu, ele começa a mostrar a respeito de coisas que Deus faz, de coisas que Deus já realizou, para mostrar os sinais do Senhor operando sobre a vida das pessoas naquele tempo. Lá em João 6,37, a palavra do Senhor diz assim: ele diz lá no versículo 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está dizendo aos seus discípulos e aquelas pessoas, irmãos, que ele realmente era alguém que podia suprir completamente as suas expectativas, suprir completamente aquelas vidas. No entanto, Jesus começa a ministrar ao coração daquelas pessoas a importância daquilo que já eles conheciam. Eles tinham nas suas mentes que no tempo passado o Senhor sustentou durante 40 anos o povo do Senhor no deserto. Durante 40 anos o maná veio e todas as pessoas puderam comer daquele maná. E o maná vinha todos os dias, mas isso foi no processo do deserto, porque depois que o povo entrou na terra prometida, o maná cessou. Jesus está lembrando a eles que da mesma forma como sobrenaturalmente vinha o pão que descia, Jesus também desceu para suprir a necessidade daquelas pessoas. Jesus mostra a eles que realmente Ele é o pão do céu, afirmando que Ele vem direto de Deus, desce do céu e Ele dá a vida ao mundo. Aquelas pessoas do deserto precisavam comer, senão elas iam morrer. Eu e você, espiritualmente, precisamos comer, porque se nós não comermos do pão, nós também iremos morrer.
E quando Jesus faz a afirmação, eu sou o pão da vida, é aí que ele deixa os judeus mais irados ainda. Porque na cabeça deles era inconcebível alguém ser o pão em forma física. Alguém ser o pão e apontar para si mesmo. Mas Jesus afirma que aquele que vem até ele nunca mais terá fome e sede, e que jamais será lançado fora, porque a vontade de Deus é de que nenhum se perca. Jesus faz esta afirmação aos seus discípulos, irmãos, ministrando a eles a importância de participarem daquilo que estava acontecendo. Jesus faz a eles a ministração daquele efeito da Bíblia, da palavra, que Jesus estava naquele momento transmitindo aos seus discípulos, e ele diz, a vontade do Pai é de que absolutamente nenhum se perca. Jesus afirma ainda, irmãos, que há uma grande promessa. E a promessa maior que está no versículo 40 e 41 é de que haverá uma ressurreição, e todos aqueles que comeram do corpo de Jesus, daqueles que comeram do pão, daqueles que beberam do sangue, estes serão ressuscitados. Essa é a promessa fundamental. Esse é o grande diferencial do cristianismo para qualquer outro sistema religioso. Porque enquanto muitas pessoas tentam trabalhar a ideia do aperfeiçoamento, aqui nós temos um aperfeiçoamento completo através do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Mas eles não creram em Jesus. E o problema do ser humano, irmãos, tem a ver com fé. Ou nós cremos e aceitamos, ou nós não cremos e rejeitamos. Aquelas pessoas não podiam crer daquilo que Jesus estava falando para eles, porque na cabeça deles era inconcebível essa ideia de comer o corpo, de beber o sangue. Não ficava claro para eles qual era a essência disso, não ficava claro para eles por que é que Jesus tinha que passar por isso. Aliás, nem os discípulos não tinham ideia, tanto que a partir dos versículos seguintes, logo depois que Jesus comunica essa ideia, muitos discípulos abandonam Jesus. Muitos vão dizer, Jesus, isso é pesado demais, não dá para ser dessa forma. E muitos vai ficar apenas um número menor de discípulos com Jesus, porque realmente, irmãos, é muito difícil se nós não aceitarmos pela fé o que Jesus fez por nós. E o que é que Jesus está querendo ensinar a esses discípulos, a essas pessoas deste dia? Jesus, ele vai começar a mostrar a discussão ele vai aumentar a discussão ainda, afirmando que o pão deveria ser comido. Mas quando Jesus fala a palavra comido, a palavra que ele usa não é simplesmente o ato de comer. A palavra que Jesus usa é mastigar, triturar, moer. Jesus usa uma palavra que no vocabulário da época tinha o sentido de esmagar, tinha o sentido de apertar, tinha o sentido de triturar. E isso deixa os judeus mais loucos ainda, porque eles não conseguem compreender este princípio. Mas o que Jesus está dizendo é que o pão que alimenta a nossa alma, o nosso corpo espiritual, precisa ser um pão comido, triturado. Jesus está dizendo que o pão não ia ser servido inteiro, ele ia ter que ser esmagado por causa dos nossos pecados. Uma vez, irmãos, que Jesus afirma ser o pão da vida, ele mostra aos seus ouvintes o que fazer com este pão. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer duas distinções. O ser humano sem Deus está preso dentro de uma dimensão que ela é física apenas. As pessoas deste mundo estão presas nessa dimensão espiritual e não conseguem ascender a uma outra dimensão espiritual. E Jesus, quando está ministrando aos seus discípulos e às pessoas, ele está dizendo que as pessoas precisam também ser participantes de uma nova dimensão. Não apenas da dimensão física da terra, a dimensão material, mas também precisam ser participantes da dimensão espiritual. Mais tarde, Paulo vai aprofundar este conceito que Jesus inicia aqui, mostrando aos discípulos que assim como nós temos um corpo animal e cuidamos deste corpo, nós também temos um corpo espiritual e precisamos cuidar deste corpo. Nós não vemos ainda o nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual só apenas será revelado na ressurreição de Cristo, mas na ressurreição, na volta de Cristo, mas este corpo espiritual já está comigo, já está com você. Eu e você, nós somos três partes, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E o nosso espírito não é um pensamento, o nosso espírito não é alguma coisa qualquer, nosso espírito não é uma energia, nosso espírito é um corpo.
embora nós não vemos absolutamente nada deste corpo. Quem está em Cristo, irmão, vive então nessas duas dimensões distintas, possui o corpo animal e possui o corpo espiritual, e é desta vida que Jesus está falando aos seus ouvintes. Uma vez então que Jesus fez a ligação entre o pão e o seu corpo, assim como se come a massa de um pão, deve-se comer do corpo de Jesus. No versículo 53, nos mostra que se não comermos do corpo da carne e não bebermos do sangue de Cristo, nós não teremos a vida eterna em nós mesmos. É impossível para o ser humano ter a vida eterna. Existem outras propostas para ter a vida eterna. Existem algumas propostas interessantes, onde você pode ficar indo e voltando, e depois de 950 idas e voltas, quem sabe no final você pode até ser aprovado alguma coisa, mas isso não garante a vida eterna. Existem outras propostas que o mundo corre atrás, que também não garante a vida eterna. Mas quando Jesus olha para o coração humano, ele diz: fiquem tranquilos, eu sou a vida eterna, eu sou aquele que dá a vida, eu sou aquele que sustenta a vida, eu sou aquele que é a vida. E quando Jesus afirma essas coisas, Ele está querendo dar a mim e a você a certeza, a garantia de que nós também seremos ressurretos no último dia. Portanto, a vida eterna não é algo dissociado do alimento necessário para esta vida, ao contrário, é essencial e também é a garantia da ressurreição no último dia. Participar da ceia do Senhor é um sinal de garantia de que nós ressuscitaremos no último dia. Nós estamos anunciando que o Senhor Jesus morreu, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, subiu até o Pai, está presente espiritualmente nos elementos da ceia, embora não esteja presente fisicamente, porque o pão continua pão e o suco da videira continua suco da videira. Mas Jesus está dizendo assim: da mesma forma, espiritualmente, simbolicamente, você está comendo do meu pão, do meu corpo, você está bebendo do meu sangue, e isso é o sinal de garantia de que você será ressuscitado no último dia. Deus é maravilhoso, irmãos, e Ele criou um mundo maravilhoso para onde eu e você possamos estar. Se este mundo cheio de imperfeições pelo pecado, se este mundo marcado por lutas e contenda entre as pessoas por causa do pecado, este mundo dominado por egoísmo por causa do pecado, consegue ser tão belo, consegue ser tão boa a vida, imagina como não será a vida eterna nos céus, onde a perfeição do Senhor estará presente. Portanto, irmãos, nós precisamos estar sempre comendo e bebendo do sangue de Jesus. A carne e o sangue nos lembram desses dois componentes essenciais para a existência da nossa vida. E a condição essencial, irmãos, para permanecer unido a Cristo é comer e beber, se alimentar dele. Todas as vezes que nós ministramos a ceia é ministrada para que você tenha o alimento físico e espiritual necessário para sustentar a tua vida diante do Senhor. Porque na hora da ceia, queridos, o Senhor está trabalhando, confrontando a nossa vida, colocando no lugar os nossos pensamentos, colocando em ordem as prioridades da nossa vida, para que nós não sejamos, de forma alguma, nós não sejamos presas fáceis do inimigo, para que nós possamos alcançar o alimento necessário para ter vitória sobre o inimigo, para ter vitória sobre todas as coisas. Existem 3 inimigos que nós temos que batalhar: contra o mundo, que é o sistema mundano, que é o sistema de pensamento que nos invade, contra o nosso eu, que é talvez o pior dos inimigos, e contra Satanás. E para todos esses 3, a ceia do Senhor é o elemento necessário para nos dar vitalidade para uma vida cristã efetiva, uma vida cristã sem traumas, uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã saudável, para que nós possamos viver com a certeza da esperança que é real em nossa vida e não uma esperança imaginária. A palavra do Senhor diz que aquele que se alimenta de Jesus vive por Jesus e para Jesus. Uma vez que nós somos inclusos no corpo de Cristo, nós agora nos alimentamos deste corpo, nós nos movemos, e sabe, queridos, nós somos aquilo que nós comemos. Se você come mal, o teu corpo é feio. Se você se alimenta mal, você não tem energia e não tem vitalidade no seu dia a dia. Se você mudar a sua alimentação, você vai ver que o seu corpo físico vai ficar uma maravilha.
E se você melhorar ainda mais a sua alimentação, você vai ver como o seu corpo vai ficar bom. E a gente cuida do corpo físico, e da mesma forma nós precisamos cuidar do nosso corpo espiritual. Embora sejam apenas 2 elementos o tempo todo, mas nesses elementos há todas as vitaminas espirituais necessárias para que você possa passar por este deserto e você possa experimentar chegar na Canaã celestial. Portanto, irmãos, nós entendemos que o Senhor nos provê do melhor alimento para o nosso corpo espiritual. Jesus está se referindo ao seu corpo que ia ser consagrado ao Senhor naquela cruz do Calvário, totalmente moído, totalmente triturado, totalmente detonado, totalmente envolto pelo pecado das nossas vidas, todo o seu sangue derramado naquela cruz, para pagar todos, absolutamente todos os nossos pecados. Aquilo que Adão abriu lá atrás, Jesus cumpriu cabalmente, e ele fechou essa conta, e a conta foi completamente paga. E é por isso, irmãos, que nós podemos andar de cabeça erguida neste tempo. É por isso que nós podemos experimentar vida abundante. É por isso que nós não precisamos viver uma vida cristã, que é uma vida cristã desequilibrada. Nós podemos viver uma vida cristã equilibrada, tomando posse daquilo que o Senhor tem para cada um de nós em todo o tempo, da provisão diária para as nossas vidas, porque o alimento está sobre a mesa para eu e você cearmos. Não é a ceia de gente perfeita, irmãos. Não é uma ceia de gente perfeita. É uma ceia de gente imperfeita, buscando o alimento perfeito, para serem perfeitos como perfeito é o Senhor. Nós não somos de forma alguma, uma comunidade de pessoas hipócritas. Não somos uma comunidade de pessoas que olham o erro dos outros e não apontam os seus próprios. Muito ao contrário, quando o Senhor toca em nosso coração, nós somos capazes de olhar para dentro de nós e ser confrontados pela ação do Espírito Santo e darmos um passo de fé para nos consertarmos com o Senhor. Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E a cada ceia que ministramos é uma oportunidade de aprimorarmos este processo de santificação, este processo de aperfeiçoamento daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Por isso eu quero convidar você nesta hora a orar ao Senhor, a colocar diante do Senhor a sua vida. Eu costumo ministrar nas ceias que não há ninguém na igreja com capacidade para dizer faz, não faz, toma, não toma. Nenhum de nós pode ter capacidade ou condição de ser juiz de outro. Só há um juiz, que é o Senhor. As nossas visões sobre as pessoas, nossos pensamentos sobre as pessoas são limitados, porque nós não conseguimos enxergar o que é perfeito. Mas aquele que enxerga o que é perfeito, ele enxerga exatamente aquilo que tem que ser enxergado. E neste dia, ele quer curar o seu coração, ele quer curar a sua alma. Ele quer que você experimente beber dele, comer dele, para que você tenha suficiência nele, para viver a vida cristã nele e para ele, experimentando o melhor que ele tem para a sua vida neste tempo. Amém, queridos?